Oi, amigas, tudo bem? A paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito legal, muito interessante, porque são situações que nós passamos, no nosso tempo de espera. Eu passei, por essas questões e por isso eu achei interessante de trazer, esse assunto de uma forma um pouco mais detalhada, para vocês. Que são erros que a gente tem no nosso tempo de espera, que eu acredito, inclusive, que são naturais, porque não é fácil lidar com o medo, com a angústia, com a dúvida, muitas das vezes bate as dúvidas, vem a carência, sabe? Aqueles altos e baixos emocionais, porque assim, gente, não é fácil. Então eu vim trazer hoje para vocês 5 erros, daqueles que esperam em Deus. Eu passei por esses erros e acredito que em algum desses erros você vai se identificar. E isso, amiga, pode te prejudicar no tempo da espera. Essas coisinhas que eu vou falar agora, elas podem dificultar, o seu processo, Faz a gente passar por situações que a gente não precisa passar ou sofrer. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o não de Deus não é algo negativo. Muitas das vezes a gente tem medo, de se aprofundar em Deus e buscar realmente a verdade, tem medo de encarar a verdade com medo do não. Porém, o não de Deus não é ruim. O não de Deus ele é bom. Por quê? Porque o não de Deus é cuidado, o não de Deus é livramento, o não de Deus muitas das vezes significa que o bom não é o que ele quer te dar, mas ele quer te dar o melhor. Então, tudo isso tem um significado. Então, o não de Deus não é ruim. E às vezes a gente tem medo do não de Deus e por isso a gente fica fugindo das verdadeiras respostas, a gente fica enganando, a gente fica se enganando, a gente não pode confiar inteiramente nos nossos sentimentos, porque o nosso coração ele é enganoso, sim. É acreditar que Deus vai revelar quem é a pessoa certa. Gente, não. A gente não temos garantia de que Deus vai revelar. Se Deus te revelou, amém. Glória a Deus por isso. Se a gente tem ouvido testemunhos de pessoas que Deus revelou, tudo bem. Porém, não é uma via de regra, A gente entender que se a gente for orar, se a gente fizer um propósito, se a gente buscar, a gente vai saber exatamente quem é a pessoa certa, o que Deus vai realmente confirmar, Quando a gente pede uma direção de Deus, a gente está sujeito, a ouvir um sim e o não. Quando Deus permite que a gente saiba de algumas coisas, tem um propósito. Inclusive eu comento, no meu livro que muitas das vezes, quando Deus nos revela sobre algo que vai acontecer, sobre uma pessoa, por exemplo, quando Ele revela a pessoa, isso tem muito mais a ver com a intimidade que Ele tem conosco, ou que Ele quer desenvolver conosco, ou talvez uma atenção que a gente precisa dar àquele momento, e Ele quer dividir, compartilhar com você. Isso tem muito mais a ver com o seu relacionamento com Deus do que necessariamente uma forma de você ajudá-lo. Deus ele não precisa da nossa ajuda para cumprir com as promessas dele. Então, se você souber quem é ou se você não souber, isso não vai alterar o que tem que acontecer. Então, se Deus te revelar sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre uma situação que vai acontecer no futuro, isso tem muito mais a ver com o relacionamento que Ele quer ter com você, com a intimidade que Ele quer ter com você, com a profundidade, não com aquilo que você pode fazer. Até porque se a gente soubesse de tudo, a gente ia mexer os nossos pauzinhos, a gente ia colocar a nossa mãozinha, a gente ia colocar o nosso dedinho, isso ia alterar a forma da gente ver as coisas, aquilo que deveria ser natural ia ser um pouco mais dificultoso. Porque, olha, gente, eu vou falar por experiência própria. É ruim não saber, mas às vezes também é difícil saber. Então, às vezes, é melhor que a gente não saiba, Se Deus não te revelou, não tem te revelado, Ele sabe por que não te revelou. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. A gente precisa viver a nossa vida, não esperar que Deus faça tudo ao nosso redor. Um grande exemplo, gente, de uma pessoa que soube da promessa de Deus sobre algo futuro e quis dar o seu jeitinho, quis mexer lá com seus dedinhos, ajudar Deus a cumprir a promessa, é Jacó. Jacó, que desde o ventre da mãe dele tinha a promessa, de que o maior serviria o menor. Então ela sabia desde o ventre dela que o filho mais novo, apesar de ser segundos ali de diferença, o mais novo seria maior do que o mais velho. Tinha essa promessa. E quando ele teve a oportunidade de se beneficiar e aos olhos dele se tornar maior do que o irmão dele, o que ele fez? Ele arrumou um jeitinho, fez um guisado pro irmão dele. Por quê? Porque ele queria a primogenitura de Esaú. Jacó precisava da primogenitura de Esaú para ajudar a cumprir a promessa? Não. Deus não tinha a primogenitura de Esaú para Jacó. Ele não precisava dela para ser maior. Ele não precisava dela, para
para cumprir-se, né, a promessa, né? Até porque o que Deus tinha para Jacó estava do lado de fora, porém o que estava do lado de dentro, né, a herança, né, quem ia estar à frente de tudo, essa parte era de Esaú. E Jacó, ele não soube entender isso, e nem sua mãe teve tanta sabedoria, né, ao entender isso. E aquilo trouxe uma guerra entre a família. Então, assim, às vezes Deus não nos revela coisas porque Ele sabe o porquê. Né? Então, assim, não é via de regra que Deus vai revelar para nós sempre, que vai revelar como que vai ser as coisas, quem vai ser a pessoa, como vai acontecer. Então, se Deus quiser te revelar, amém, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas se Deus não quiser te revelar, tudo bem também, Ele sabe o porquê. Gente, uma outra coisa que muitas das vezes a gente erra, sabe, é entrar num processo de espera com muitas dúvidas. Sim, Deus, ele não é Deus de confusão. Então, sim, ele dá a direção, sim, ele responde, né? Ele nos aponta a direção certa, ele nos conduz para a direção certa. Então, assim, ele esclarece as nossas dúvidas. Lembrando que nem sempre, né, ele vai revelar detalhes desse processo. Às vezes a gente espera de Deus detalhes do processo e isso não são dúvidas, gente. Isso não deveria ser dúvida, porque isso não cabe no nosso entendimento e isso não é para nós sabermos, né, como as coisas vão se desenvolver ou como vai acontecer. Porém, você precisa ter aquela certeza absoluta de que realmente algo é ou não é de Deus. Detalhes de como as coisas vão acontecer, Deus não é obrigado a nos dar. Porém, Ele dá sim direção, né, no sentido de a gente saber se algo é bom ou é ruim para as nossas vidas. Então, assim, você precisa sim esclarecer esse tipo de dúvida. Saber, né, buscar em Deus uma resposta se aquilo é o melhor para você. Agora, se a gente tomar decisões por si próprio, né, conclusões por si próprio, a gente não pode responsabilizar Deus, né, de coisas que Ele não falou. Então, assim, você precisa saber, você precisa buscar em Deus se isso é o melhor dele para sua vida. Tá? Mas, Dani, como que eu vou saber se é sim ou se é não? Como que eu vou esclarecer esse tipo de dúvida? Gente, eu não posso dar essa resposta para vocês. Dificilmente, né, nas meninas que eu aconselho, eu chego nela e falo assim, ó, é para você ou não é. Já aconteceu de Deus me revelar e eu diretamente falar pra pessoa, né, enquanto eu estou orando, Deus confirmar o meu coração. Porém, não é garantia, gente, né? Não é garantia que eu vou ter a sua resposta. Você precisa ter essa resposta, porque se você tá num propósito com Deus, de direção, de busca por uma resposta, você pode ter certeza que Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. A forma como Ele vai falar, eu não sei, mas Ele vai falar. Ele vai tirar esse tipo de dúvida. Porém, gente, o que é importante pra gente entender, né, a resposta de Deus, né, entender, né, a forma como Ele está nos falando, o que Ele está nos mostrando, porque é isso. Os sinais de Deus estão, muitas das vezes, estão ao nosso redor, às vezes está na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente está com a nossa visão limitada. A gente quer aquilo porque quer aquilo. É aquele crente Gabriela, né? Não vai ser assim, eu sou assim, vou morrer assim e quero desse jeito. Aí é difícil. Então não tem por que você buscar respostas se você já decidiu a resposta, entendeu? Porém, você precisa ter aquela base. Qual que é a base? Você tem uma vida no altar. E quando eu falo uma vida no altar, é você estar, né, em um relacionamento com Deus. Aí eu não tô falando de grau. Ai, Dani, mas eu não tenho o mesmo nível espiritual, por exemplo, que minha pastora, ou que uma missionária, que um pastor, ou com um obreiro. Não, gente, né? Deus, ele não fala só com pastores, Deus não fala só com missionários, Deus não fala só com profetas. Deus, ele fala com todos aqueles que ele quer falar, né? Ele também fala com todos aqueles que querem ouvir. Então, se você realmente quer ouvir a voz de Deus, se o seu coração está inclinado a saber a vontade dele, você não acha que ele vai te deixar falando, amigas? Ele não vai. Tanto é que a minha resposta, né, a direção de Deus veio numa fase, vamos dizer assim, que espiritualmente eu não estava nada bem. Eu era completamente nova na fé, novíssima, eu não queria nada com nada. Porém, Deus, ele falou comigo, sabe? Ele falou comigo e eu pude perceber o quanto era importante eu estar com o meu coração voltado a Ele, me entregar a Ele, para mim não ser confundida pelas minhas emoções, pelos meus próprios sentimentos. Então eu comecei a me aprofundar ainda mais nele. Então, às vezes a gente pensa que a gente precisa ter um nível espiritual muito grande para ouvir a voz de Deus. E, na verdade, Deus só espera de você um coração realmente aberto para ouvir a vontade dele. E existem muitos casos de pessoas que Deus está falando, Deus está ali revelando, está na cara da pessoa, mas a pessoa não consegue ver. Por quê? Porque ela não está buscando uma resposta.
Ela está buscando uma aprovação. Ela já decidiu dentro de si qual que é a resposta e ela quer uma aprovação. Então, se determinada pessoa vir e não aprovar, ela vai ficar numa luta incessante para arrumar alguém espiritual, né, que confirme, né, que traga essa aprovação que ela já decidiu dentro do coração dela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o nosso coração ele é enganoso. Porém, se você estiver sincera diante de Deus, falar assim: Senhor, eu quero saber a sua resposta. Eu preciso do seu sim ou eu preciso do seu não para me prosseguir. Não me deixe ser confundida, não me deixe ser enganada. Gente, eu orava muito nesse sentido, né? Eu sempre falava para Deus: Senhor, não me deixe ser confundida. Eu não quero perder anos da minha vida lutando por algo que não vai ser meu, que não vai acontecer. Fazer propósitos achando que é garantia que vai ficar com determinada pessoa. Então não adianta a gente orar, jejuar, fazer um monte de coisa, como se essas coisas que a gente fizesse para Deus fosse a garantia do sim de Deus. Não é, né? Você pode orar, jejuar, você pode fazer um propósito, porém ela não é garantia de que vai acontecer como você quer. Se você está buscando em Deus uma direção para sua vida sentimental, Ele vai te direcionar pelo melhor. E o melhor, muitas das vezes, não é como a gente espera. Um outro erro, gente, que a gente pode cometer, e eu bem sei disso, é a gente pedir sinais e confirmações em excesso. Então, assim, quando a gente entra num propósito com Deus, buscando sinais, buscando confirmações, se Deus confirmou os seus sinais, as confirmações, dentro do propósito que você está fazendo com Ele, amém. Se for necessário, depois, mais pra frente, você quiser fazer mais, né? Às vezes, tem sinais, às vezes, que a gente pede, não é para saber se é ou se não é, porque às vezes a gente já sabe a resposta, mas tem sinais que às vezes a gente pede, né, como uma forma de fortalecimento. Às vezes a gente está cansado emocionalmente, e tem coisas que a gente precisa, que a gente pede para Deus, para quê? Para nos revigorar, para nos fortalecer. Porém, se a gente pedir isso fora de tempo, fora de momento, em excesso, isso pode trazer no final um resultado totalmente ao contrário. Então, o que era para nos trazer paz só aumenta ainda mais as dúvidas, só nos confunde, só nos prejudica, sabe? A gente entra numa ansiedade excessiva, começa a ver coisa onde não tem, começa a espiritualizar tudo, né? Começa a fazer, ficar tomando, né, a palavra de Deus, ficar fazendo propósitos com Deus, né, por fazer, né? Por insegurança, por medo, né? E isso só vai revelar, né, o quanto nós estamos inseguros, o quanto muitas das vezes nós não temos fé. Não faça, não peça sinais e confirmações o tempo todo, né? Ficar tomando o nome de Deus em vão, por situações em vão, espiritualizando tudo. Porque assim, Deus ele revela sim, Deus ele mostra sim, porém tudo tem um limite. Então se a gente ficar toda hora pedindo sinal atrás de sinal, isso vai começar a nos confundir. Então assim, vai fazer um propósito com Deus, vai pedir um sinal para Deus, vai pedir uma confirmação com Deus, fez o seu propósito, aguarda a resposta de Deus, né, no tempo que você fez. Se cumprir, se Deus confirmar, amém. Se Deus não confirmar, é não, amigas. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de propósito, sabe, para tentar mudar, né, a opinião de Deus, para tentar mudar, né, o resultado daquilo que veio. Ai, Dani, eu pedi um sinal para Deus hoje, porém Deus não confirmou, Deus disse não, e então, aí mês que vem você vai lá e faz um outro sinal. Gente, isso só nos enfraquece, isso só traz dúvida, traz confusão. E essa confusão não é Deus que traz, não é Ele que vai trazer, mas nós mesmos, através das nossas atitudes, através do nosso medo, a gente se embola, a gente se enrosca, sabe? Um monte de coisas que não tem nada a ver com Deus, mas que a gente, pelas nossas emoções, acabamos se enfiando. Mas Dani, e quando Deus, né, não quer falar? E quando Deus permanece em silêncio? Gente, se você está num propósito, buscando a resposta de Deus, né, Deus não vai ficar em silêncio. Se você está orando por direção, você precisa ter fé desde o início que Deus vai te dar direção. Ele é um Deus de sim, sim, ou não. Ele vai te apontar a direção. Não significa que Deus vai te revelar tudo, que vai te contar tudo. Pode ser também que Ele te revele muito mais do que você espera, muito mais do que você está aguardando. Mas aí é como Ele quer falar, como Ele quer fazer. Mas entenda, se você está num propósito, você precisa ter fé desde o início. Tenha fé, porque Ele vai te responder.